Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento. A gravação, inclusive, deste programa está sendo realizada nesta quinta-feira, dessa semana passada, dia 21 de junho, dia de entrada do inverno. Aliás, o inverno que foi um pouco antecipado, né? Neste ano de 2018, que fizemos aí, em maio tivemos muitos dias frios, realmente muito frios mesmo e úmidos. E a previsão é de que nós tenhamos o inverno naturalmente normal, mas não muito frio. Em algumas ocasiões até teremos, segundo os meteorologistas de plantão, teremos dias quentes, né, intercalados com dias muito frios. E no mês de agosto e setembro, a previsão, segundo os meteorologistas, é de que tenhamos muito calor, antecipando aí já a primavera e o verão. Então, quem gosta de inverno tem que aproveitar agora, mês de julho, metade, dia 10 até de agosto. Depois as coisas voltam ao normal do verão, aliás, o Porto Alegre, né, que chama Forno Alegre, porque realmente Porto Alegre é fria, é uma cidade muito fria, mas também no verão é muito quente, como a minha saudosa, grande e internacional Uruguaiana, que é lá do Ponte Internacional lá de Paso de los Libres, com a Argentina, que também lá é muito frio e também muito quente. Giovanni, prazer em tê-lo aqui no programa, no nosso Conversando sobre Contabilidade, né? Vamos anunciar então o espaço para conversar com o Giovanni D'Agostin conversando a respeito de contabilidade. E aí, Giovanni, prazer em tê-lo aqui no programa e tal. Como é que tá? Gosta de frio? Gosto. Aqui no Rio Grande do Sul o verão é muito quente e o inverno é muito frio. Temos os extremos, né? Para trabalhar eu prefiro o inverno. Na verdade, meia estação é a minha preferência, mas para trabalhar eu acho melhor o frio do que aquele calor do verão. E né? É por isso que o gaúcho é forte mesmo, né? Porque de repente tu tem que suportar no interior temperaturas abaixo de zero e no verão quase 40 graus, né? Quer dizer, é muita diferença, né? É muita diferença. Nós temos aqui as 4 estações mais ou menos bem definidas, né? Eu acho que poucas partes no Brasil a gente tem essa situação. Bom, Giovanni, vamos conversar sobre regime de reconhecimento de receitas para a tributação. Como é que tu reconhece uma receita para ser tributada? Muito bem. A legislação fiscal estabelece critérios de reconhecimento de receitas para os fins de pagamento dos impostos. Quais impostos? Imposto de renda, a contribuição social, o PIS/COFINS. Quando apurado pelo lucro presumido, há essa possibilidade de variações. O simples e o microempresário individual, o MEI. O empresário pode oferecer tributação sobre as suas receitas na medida em que essas receitas forem sendo recebidas ou na efetiva venda da mercadoria ou do serviço. Para a gente tentar entender. O regime de reconhecimento de receitas basicamente são 2, ou o regime caixa ou o regime competência. O regime competência é a metodologia pelo qual a empresa apura o faturamento quando ela vende, no mês que ela vende a mercadoria ou no mês que ela entrega o serviço. A grosso modo, é no mês da emissão da nota fiscal. Então, a empresa vendeu uma mercadoria em junho e vai receber o valor do preço da venda em agosto. O boleto vencimento em agosto. No regime de competência, reconhece essa receita no mês da venda, em junho e não em agosto. Se a empresa, todavia, apurar o regime de reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, ela vai pagar o tributo, incluir na base de cálculo da tributação no mês de vencimento da fatura, não necessariamente no vencimento da fatura, mas no recebimento da fatura, que nesse nosso exemplo foi em agosto. Quando ela receber essa fatura. Quando ela receber essa fatura, ela vai incluir o valor da venda dessa fatura na base de cálculo dos tributos para efeito de tributação dos impostos federais. Muito bem. Mas a dica de maior relevância é no tocante à distribuição dos lucros das empresas para os sócios. Conforme havia conversado no outro momento, o lucro distribuído para o sócio, ele é isento de imposto de renda na pessoa física. Muito bem.
O Ministério da Fazenda, num recente julgado, através do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exarou uma decisão, no mínimo, polêmica. O que disse o CARF? O CARF disse o seguinte: se a empresa apurar o regime de reconhecimento de receitas pelo regime de caixa, mesmo ela tendo contabilidade regular, tudo certo, e esse lucro contábil evidenciar lucro maior do que o lucro presumido, ela não pode distribuir pelo lucro contábil. A distribuição do lucro, nesse caso, tem que ser pelo lucro presumido, ou seja, a empresa só vai poder distribuir para o sócio um limite de 8% menos o imposto de renda sobre faturamento, no caso de venda de mercadorias, ou 32% menos o imposto de renda pago no caso de venda de serviços. Então tem esse limitador. Nesse caso específico, a empresa levantou balanço, levantou demonstração do resultado, apurou pelo regime caixa e distribuiu pelo lucro contábil. E essa diferença, esse excesso que o fisco considerou, foi tributado na pessoa física, né? O que gerou a inconformidade do contribuinte. Esse assunto foi para o CARF e o CARF decidiu dessa forma. Senhores, então, esse processo é o acórdão 2202-003-018 da segunda Câmara do CARF, que pode ser obtido no Google ou no site do CARF para consulta para quem tiver interesse. Então, é muito importante procurar um profissional para fazer esse planejamento. Porque, aparentemente, é melhor oferecer tributação na medida que a empresa recebe os valores das vendas, todavia tem essa repercussão fiscal, né, no tocante à distribuição dos lucros aos sócios. Em tese, sempre é melhor utilizar o regime de caixa, né, aquele que quando você recebe a fatura. Em tese, isso. Aparentemente, sim, mas pode ter uma repercussão negativa na pessoa física no momento em que a empresa pagar lucro para o sócio. Então, é importante procurar um contador, procurar um especialista para fazer um planejamento e verificar a melhor alternativa no caso em concreto. Isso, aliás, sempre nós ressaltamos aqui, né, Giovanni, esta necessidade de se procurar um contador, porque, na verdade, a gente sabe que nem todo, embora seja economista e a gente tenha lido um pouco, mas o contador ele está completamente habilitado e bem informado, atualizado sobre essas normas da Receita Federal. E isso é importante para a empresa, porque a empresa ela precisa estar em conformidade com a legislação para não cair depois em problemas que possam, inclusive, e a gente tem exemplos disso, né? Possam, inclusive, decretar a falência da empresa. Não é verdade? Verdade. Então tá, obrigado pela tua presença aqui e parabéns aí, eu tenho recebido muitas manifestações do pessoal que gosta muito desse espaço, porque até pequenos empresários que estão abrindo sua empresa agora no MEI e que estão tendo essas informações e vendo a necessidade de serem bem assessorados para não ter problemas fiscais, porque o problema fiscal, a falta de uma boa contabilidade, é como eu digo, né, ela pode ser decisiva para o insucesso empresarial. Giovanni, até a semana que vem. Até a semana que vem, uma satisfação. Da mesma forma, até lá. Bom, para finalizar esse primeiro bloco do programa, hoje vamos conversar com o Rui Simo. E aí, Rui, tudo bem? Tudo. E aí, como é que está no INSS, algumas novidades? Porque nós sabemos que a reforma foi para o Baliléu, né? Só o ano que vem. Esse ano, Esse ano que vem, só o ano que vem. Virá, com certeza. A Previdência está hoje inviabilizada, né? O que se quer é que não aumente esse déficit, pelo menos até a próxima reforma. E, inclusive, a própria Previdência está tomando algumas providências internas. Veja o seguinte, hoje, se uma pessoa quiser agendar uma aposentadoria por idade, já não consegue mais, não tem agendamento. Porque o governo está concedendo isso, entre aspas, automaticamente. Né? Então, esse automaticamente significa que no contato com o INSS, a pessoa, por telefone, agenda essa aposentadoria e eles despacham o benefício pelos dados que tem lá. Só que esses dados, eles são muito inconsistentes. O cadastro das pessoas está muito bagunçado lá na base de dados da Previdência. São falta de elementos, a data de nascimento não confere, o nome da mãe está abreviado, às vezes não tem o nome da mãe, CPF inexistente. Então, qualquer coisinha que não esteja 100% completo o cadastro vai trancar a concessão. Mas o governo fez isso
porque há muitos anos não contrata funcionários. Então, criou um descompasso muito grande entre o aumento, esse fluxo maior de concessão de benefícios, o aumento dos serviços e, contrariamente, há um déficit de servidores que estão se aposentando e não há uma contratação. O cálculo para esse encontro de contas não foi feito. Isso é uma coisa praticamente corriqueira no serviço público, né, Silvio? Esse descompasso, entra governo, sai governo e esse acha que vai fazer melhor que aquele. Essa estava chamada solução de continuidade, né? Quer dizer, o que é a solução? Tu desmancha aquilo que vinha continuando, quer dizer, esse é o grande problema desta troca de governo. Perfeito, exatamente. Então, esses desmandos acabam ocasionando, tendo reflexos dentro da própria estrutura do INSS. Uma novidade, segunda-feira agora, dia 21, foi extinto... Dia 20... hoje é dia... Hoje é quinta, 21. Quinta, 21. 18. Segunda-feira passada, 18. 19, 20, 20, hoje é 20, 21. Eu queria dizer... Dia 18, segunda-feira. Que as agências... do INSS em Porto Alegre, todas elas são deficitárias em termos de pessoal. Mas o fechamento que foi determinado no dia 21 do mês passado se concretizou segunda-feira dessa semana, dia 18. Então, na segunda-feira, dia 18, fecharam 2 agências em Porto Alegre. A agência da Protásio Alves, a agência Petrópolis, fechou, e fechou a agência Zenha, na esquina da Érico Veríssimo, praticamente ali. Essas 2 agências tinham uma demanda praticamente aí de 40, 50 mil benefícios em manutenção cada uma. Essa da Zenha ali na frente da Zero Hora? Isso. Ali fechou, é? Essa em cima da Costaneira. Isso, ali fechou? Agora é um supermercado, fechou. Essa não existe mais. E a da Protásio Alves, lá em cima, quase esquina com a Carlos Gomes, isso, também fechou. Mas até se entende por que é que essas agências fecharam. As 2 funcionavam em prédios alugados. Um valor de aluguel astronômico. Quando é para governo, né? Quando é para governo. O cara cobra. Agora, o prédio do governo, então... outra coisa que eu achei importante, que seria bom comentar, um caso que aconteceu semana passada, e que sirva de alerta isso para as pessoas, uma simulação de valor do benefício, em que um segurado foi até o INSS simular o valor da aposentadoria para saber quanto ganharia se aposentasse, né? E o INSS disse que, infelizmente, isso não era possível, eles não fazem, de fato, não fazem esse cálculo. E ele argumentando que, conversando ali com outros advogados no térreo, ele argumentando que pretendia ganhar em torno de R$5 mil, porque ele estava contribuindo como empregado, mais ou menos aí R$2.800, R$3.000, e ele complementava o teto da Previdência como autônomo, né? Então ele disse, a minha contribuição vai ser boa porque eu não consegui um emprego igual como eu estava antes, recolhendo pelo teto, mas eu estou fazendo uma complementação paralela, concomitante, para me aposentar pelo teto. Aí um ficou olhando para o outro, e, vem cá, mas quem foi que lhe orientou a fazer dessa forma? Ele disse, não, ninguém. Eu verifiquei o valor do teto da Previdência, abati, descontei o valor que eu estou recebendo como empregado e eu estou recolhendo como autônomo essa diferença. Então, alertamos ele, olha, você não deve fazer dessa forma porque o INSS não vai somar os 2 valores, como você pensa, 3 mais 2 igual a 5. Não vai dar isso. E por que não vai dar? Porque, de fato, a legislação é bem clara. Quando existe atividade concomitante, o cálculo é diferenciado, a Previdência não vai somar os 2. Então, muita gente hoje que
se encontra nessa situação, recolhendo como empregado e, paralelamente, como atividade autônoma ou até com outro emprego, né, podendo ser 2 empregos em horários diferentes, claro, a Previdência não vai somar os 2. Fiquem bem alertas, principalmente quem está fazendo contribuição como autônomo, paralela. Por quê? Porque o ideal nesses casos é manter, então, uma contribuição elevada como autônomo e falar com o seu patrão lá para parar o desconto da Previdência, ou arrumar um emprego onde fique no teto contributivo, porque não vale a pena você arriscar fazer uma contribuição paralela para atingir o teto. A Previdência não vai somar os 2. Tá, e me diga uma coisa, a Previdência não soma os 2, e esse dinheiro que eu coloquei, digamos assim, que foi o meu caso, digamos, hipoteticamente, eu tenho como reaver? Porque eu estou pagando e a Previdência não vai levar em conta, quer dizer, é um dinheiro que eu teria direito à restituição. Sim, a Previdência alega o seguinte, Silvio, você tem 2 formas, basicamente, de contribuir para a Previdência de forma autônoma, né? Ou você paga como autônomo e aí fica implícito uma atividade autônoma, né? Ou como facultativo, né? Como facultativo, você só pode recolher se você estiver desempregado. Então, descarta essa contribuição como facultativo. Então, sobra o autônomo, o código 1007, que é para o autônomo genérico. Só que essa atividade autônoma, ela já presume o exercício de uma atividade autônoma. E se você exerce uma atividade, a Previdência diz que você é obrigado a recolher. Não importa a finalidade. Exerceu a atividade, tem que recolher. Ah, mas eu vou recolher sobre um salário. Tudo bem. A Previdência exige que você recolha, se é um autônomo, né? Agora, quando eu digo que a Previdência não soma, também é um pouco de exagero. Ela vai somar, mas ela vai somar esses 2 valores da seguinte forma, Silvio. Você imagina que uma pessoa tem, de forma concomitante, apenas 3 anos nos últimos 20. 3 anos. Esses 3 anos serão 3/30, ou seja, 1/10 do cálculo final. Ou seja, vai agregar alguns centavos lá no fim. Por isso que eu digo, é inviável. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá bom, Rui, obrigado pela tua presença aqui. Naturalmente, é bom sempre lembrar o seguinte, a reforma da Previdência é imprescindível, nós temos que colocar na cabeça isso, porque hoje nós estamos aposentados recebendo, é porque ainda tem recurso para isso, porque daqui a pouco vai acabar. Então, não é questão partidária, não é questão ideológica, é questão administrativa e de custo-benefício. Se não houver essa reforma da Previdência, seja qual for o governo eleito agora em outubro ou novembro, no segundo turno, vai ter que fazer essa reforma da Previdência. Tomara que nós tenhamos um pouco mais de consciência e possamos transmitir aos nossos parlamentares, nossos representantes, esta necessidade lá para que o Congresso também aprove isso. Rui, obrigado pela tua presença, até a semana que vem. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Riograndense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nossa economia e desenvolvimento aqui para Sindareia, Celulose Riograndense e também Nardon Nazi, auditores e consultores, entre outros parceiros. Bom, o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul, o Sulpetro, está comemorando esse ano 60 anos de existência. Sexagenário Sulpetro, né, que tem prestado uma grande contribuição para o desenvolvimento dos nossos revendedores de combustíveis aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos recebendo aqui com muita honra o presidente atual, que tomou posse dia 15 de março. 15 de março sempre foi a data de posse dos presidentes, né? Não é qualquer coisa. Presidente da República, me lembro, datas anteriores, né, o Tadeu? Anos anteriores se tomava posse 15 de março. E 15 de março ficou marcado como a posse dos grandes homens da República Brasileira. E assim, João Carlos, prazer em tê-lo, João Carlos, aqui no programa, né? Legal, né? 60 anos do Sulpetro, 60 anos, o ano dos 60 anos do Sulpetro, tu assume a presidência do Sulpetro. E aí, desafios muito grandes? Enormes desafios, enormes desafios. E agora tu me traz mais um desafio de estar à altura dos grandes homens da República, dia 15 de março. 15 de março, né? Lembra que a posse era 15 de março. Isso. Eles anteciparam para 1º de janeiro para não ter aquela grande distância entre a eleição, que é em outubro, e a posse em março. Sim. Realmente era muito, muito distante, né? Com certeza. Só pelos 60 anos já mostra toda a importância que tem o nosso sindicato para a revenda. Então é um ano desafiador, o momento ele é complexo e nos traz mais responsabilidades e por isso que a gente acha que o desafio vai ser muito bom e muito decisivo para a nossa revenda. Bom, interpretando assim de fora, quem tem uma certa relação mais estreita com o Sulpetro, mas interpretando de fora assim, a questão toda política, né? Nós vamos ver assim, que os sindicatos tiveram um grande, digamos assim, ponto de inflexão, digamos assim, a partir da nova lei sindical. E a partir daí os sindicatos vão ter que conviver aí com falta de recursos, vão ter que ser mais, digamos assim, qualitativos e saber oferecer serviços para os seus associados. E esse é o grande desafio, né? Vocês perderam receita. Muito, muito. A nossa receita, ela caiu percentualmente quase 80%. Quase 80%. Nesse primeiro momento. Então, o que se busca agora? Se busca uma gestão diferenciada. Nós temos que fazer o nosso associado entender a importância dele pertencer à sua associação. O que se tem já em vista, nosso planejamento? Tem muita questão de treinamento, representatividade, aproximação. É uma nova leitura que tem que se fazer de todo esse modelo que existia até agora. O desafio é muito bacana. O sindicato vai ter que mostrar que veio, né? Quer dizer, ele vai ter que ser olhado pelo seu associado, provável associado, futuro associado, como um ponto assim que ele possa confiar e que vai não só representá-lo, mas oferecer para ele condições de melhorar o trabalho, o seu serviço. Não tenha dúvida. E com a tecnologia que tem hoje, com todas essas questões tecnológicas, redes sociais, tudo isso, ela tem oportunizado isso. Então, a maneira melhor que a gente está entendendo é nós nos reaproximarmos do nosso associado. O nosso associado, ele tem uma carência muito grande e nós temos um potencial muito grande no Estado. Apesar de toda a nossa crise, que soubemos de tudo isso, tem potencial e nós temos que buscar exatamente essa reaproximação do associado com a sua entidade. João Carlos, em outubro vai ser os 60 anos, comemorar 60 anos. O que vocês estão programando? Porque tu já falaste aí a questão que sem recursos, sem dinheiro, sem bufunfa, tu não faz nada, né? Quer dizer, para comemorar os 60 anos, o que você está pensando? Nós estamos com um comitê muito criativo lá, muito criativo. A gente provavelmente terá surpresas. Mas a gente está buscando esforços de tudo que é lado, né? Então, esse ano, inclusive, a gente tem a data do revendedor, que é agora em julho. A gente já vai fazer algum movimento de reaproximação. Mas o de outubro, a gente vai pensar em alguma coisa relevante. Nesta data do dia do revendedor, nada de 0800. Só 0800. Só 0800? 0800, eu não sei se é isso o que tu está interpretando. 0800 é adesão. Então tá. Não, então não é 0800? De graça. Não. De graça, de não. graça é minha presença, meu sorriso, minha simpatia lá. O resto é tudo por adesão. Mas o que o João Carlos está falando aqui, na verdade, é algo que se estende a todos os sindicatos, porque, na verdade, essa lei sindical atingiu a todos os sindicatos.
Eu vejo assim que o Sulpetro é um dos que mais foi afetado, porque o Cetserg foi muito afetado também, nosso cliente aqui, nosso parceiro, né? O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas. E, enfim, quer dizer, eles vão ter que se remodelar, se recriar o sindicato. E é isso, essa é a visão que tu tens. Toda a diretoria está engajada nisso, toda a diretoria. A gente tem que fazer um corte muito profundo inicialmente para nós traçarmos o cenário, o que vem pela frente, quais são as nossas perspectivas e o que podemos trabalhar. Então, esse é um ano de reaprendizagem. Nós vamos ter que reaprender nesse ano para ver o ano que vem o que poderíamos levar para o nosso associado com base na nossa nova realidade. Então, mudou. Nós não vamos poder deixar de ter representatividade política, isso é muito importante. Claro. Agora, a maneira de acontecer isso vai ter que ser de uma maneira diferenciada. E não é uma situação Sulpetro, a gente falasse bem, são todas as associações, todo mundo vai ter que, a classe política vai ter que aprender a trabalhar, todo o país está reaprendendo isso aí. E nós entendemos como salutar. Como salutar. Eu, como eu te conheço, sei da eficiência como gestor de negócios, eu imagino que o nome do João Carlos foi escolhido exatamente por isso, que este é o momento em que a entidade tem que ter alguém que tenha sobriedade nas coisas, saiba que cada centavo, cada real gasto, ele tem que ser muito bem aproveitado, tem que ser bem gasto. Né? Então, tu já promoveste assim, uma rearticulação, uma readequação funcional do sindicato, né? A questão administrativa, quer dizer, ela já sofreu um impacto. Silvio, eu sou revendedor, Silvio, eu estou presidente, eu sou revendedor há quase 30 anos, então a gente está no nosso dia a dia sempre colhendo no miúdo e pagando no graúdo, como se diz. A gente recolhe moedinhas, a gente faz um trabalho de varejo e tem uma relação muito grande com uma distribuidora. Então, isso já é do nosso dia a dia, já é do nosso perfil, essa visão de fechar todas as torneiras possíveis para, no final, termos um resultado melhor. Então, essa minha escolha, ela veio uma escolha de diretoria, ou seja, toda a diretoria, qualquer um poderia ser. Alguns tinham mais disponibilidade ou não, então foi um desafio que foi pensado assim, alguém que esteja conectado com a revenda vai ter que encarar esse desafio para os próximos anos. Bom, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de estar aqui com o presidente Sulpetro e de te perguntar, João Carlos, sobre a repercussão, o impacto que aconteceu no segmento, tu que é um revendedor há 30 anos, em relação à greve dos caminhoneiros. Foi enorme. Nós participamos do comitê de crise desde o primeiro dia, nos colocamos à disposição do governo do estado para ajudar na interlocução com as distribuidoras e todos os agentes de mercado. Foi um período muito tenso lá, que não se tinha nenhuma previsão dessa dimensão desse movimento. O que aconteceu? Desregulou todo o nosso segmento. Mas teve um fator muito importante, que trouxe a público todos os detalhes da nossa cadeia de negócios. Ou seja, que tem uma refinaria, que tem importadores, tem distribuidores, tem usinas de álcool, usina de biodiesel e no final tem o posto que apresenta a conta para o consumidor. E entre esse tem o caminhão, né? Que é o transportador. O transportador, né? A gente tem... É muito complexo todo o nosso processo. Então, o segmento trouxe muita dificuldade econômica, certamente, para todos. Já estava muito difícil com essa nova precificação da Petrobras. Nós já estávamos perdendo margem desde que essa precificação passou a ser praticamente diária. A gente não consegue repassar na ponta. Aí você pega esse aumento esse movimento de alta, de dólar, de barril, de recessão. Então, a margem da revenda está muito comprimida. Mas o público não tinha essa informação completa. Através dessa crise que teve, houve um entendimento melhor de toda a situação, ou seja, não tem ninguém isento, imune a esse problema que nós estamos ocorrendo. Em economia, a gente aprende assim, lá no começo, do primeiro curso de Economia 1, a gente aprende o chamado vasos comunicantes. A estrutura econômica é com os vasos comunicantes, quer dizer, no momento em que, por exemplo, um vaso ele acaba tendo problema, ele transmite aquilo por todo o sistema, né? É como um problema de coagulação do sangue da pessoa, né? Quer dizer, todo o organismo sofre por causa de uma coisinha que não está fluindo bem. Então, hoje se viu, como disse o João Carlos, se teve assim, a ideia exata, dimensão total daquilo que é importante no sistema econômico. Quer dizer, todo esse entrelaçamento, né, que no momento em que uma parte falha, ela dá reflexo em todo o sistema. Mas não tenha dúvida. E trouxe também, oportunizou ao consumidor entender a importância que o posto revendedor tem para a sociedade. É verdade. Sem combustível, o hospital pode ter problemas, as escolas não vão funcionar, o serviço de segurança não funciona. Então, essa
essa aproximação com a sociedade. É muito importante para todos nós, para essa pacificação, para esse entendimento e busca de soluções. E tem gente até que lá do norte para o nordeste, lá que ainda até hoje não tem gás de cozinha, quer dizer, para ver como as distâncias grandes, né? Então até recompor tudo, recomeçar tudo de novo, Muito vai complexo. dias, vai meses até. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui, sucesso lá na administração do Sulpetro, né? Porque nós sabemos, e agora mais do que nunca, né, que essa explanação que ele colocou aí, da importância que tem esse segmento de revenda de combustíveis na sociedade. Sucesso na administração lá. Sempre à disposição, Silvio. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense, há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, Sindareia, construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio, auditores e consultores. Aliás, nós tivemos aí há pouco com o presidente Sulpetro, o João Carlos Dalacqua, e na verdade esse segmento aí está sofrendo muito sindical, tanto de patrões como de empregados. O movimento sindical está realmente tendo que se remodelar, se redesenhar, se reconstruir. E isso está acontecendo também, Laércio, prazer em tê-lo aqui no programa no Sindareia. Tudo bem. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui no seu programa. E a importância do sindicato, ela é essencial para o funcionamento das categorias, seja ela, como falou, os combustíveis, no nosso setor, em qualquer outro trabalhador. É que essa nova lei... Desculpe. Essa época do ano, a gente está desculpado, né? Dos trabalhadores, eu acho que mais sofreu com essa mudança da lei. Porque eles viviam sempre com as contribuições daquele dia que tirava todo... Tirava não, era descontado todo mês de março, né? Tinha um dia de trabalho por ano. E agora, com também a retirada das contributivas, eu acho que o mais afetado foi o setor dos trabalhadores. Das empresas também vai ser afetado, mas acho que em uma escala menor. Mas o importante que eu gostaria de transmitir é a importância dos sindicatos, não que eu queira puxar para mim, mas uma categoria sem uma representatividade em cima das suas entidades, ela fica muito fragilizada. Então, hoje, por exemplo, nós temos o contato com os órgãos públicos, precisamos, seja qual for, se uma empresa for lá, não é tão bem atendido quando vai a representatividade da categoria. Isso é muito importante. Então, isso nós não podemos deixar acontecer no nosso país. A representatividade, a força política, ela precisa ser mantida, né? Mantida. Então, a gente não é que eu queira pregar, porque está defendendo o sindicato. Não, estou defendendo todos os sindicatos. Eu acho que o sindicato é importante e no mundo está aí as importâncias dos sindicatos. As categorias estão sempre representadas por uma entidade, desde que ela seja séria, que faça o trabalho sério em relação aos seus associados, ela tem que existir para defender. Cada um vai cuidar da sua empresa dentro das suas individualidades e deixa aquele grupo bojo do principal para a entidade defender, seja lá tentando mudar na Assembleia Legislativa uma lei, tentando... No Congresso. Então fazendo aquela parte geral. O grande problema, eu acho que tu vais concordar comigo, Tadeu, o grande problema, assim, no Brasil, a questão dos sindicatos foi que eles foram utilizados, de muito tempo atrás, desde a década de 80, foram utilizados por partidos políticos
que se aproveitaram do movimento sindical para, inclusive, fazer política partidária e ideológica. Né? Esse foi o grande problema. Então, eu vejo esses grandes partidos da esquerda, aí, tipo o PT. Né? O PT acabou tomando conta de sindicatos de trabalhadores, sobretudo da área de automóveis e autopeças, e, enfim. Depois ampliou isso para todos os sindicatos, sobretudo de funcionários públicos, e dinheiros arrecadados eram utilizados pelo partido, como são até hoje. Foi usado como uma massa de manobra, vou colocar assim, mas a importância do sindicato. Então, tudo na vida tem um ponto. Então, chegamos a um ponto agora, paramos e vamos tentar continuar com o sindicato funcionando de uma forma, e aquilo que foi errado tem que acabar, isso é verdade. Claro. Muitos sindicatos, não querendo dizer que sejam os trabalhadores, mas foram usados de forma política, os partidos quase que dominaram. Nós temos exemplo aqui no estado, não precisa citar o nome, mas tem sindicatos que são dominados por partidos. Partidos. Então, se tem um governador que é do partido deles, eles não atacam. Se tem o governador que é contrário, eles fazem greve, eles fazem... Tu não precisa dizer, mas eu digo, tipo o CEPERGS, né? Que CEPERGS hoje é um grande partido político, né? Isso sempre ligado ao PT, PCdoB, essas coisas todas, PSOL e tal. É só isso. Quando é governo que não é desses partidos, desse lado, desse segmento, eles atropelam, eles fazem o que querem, querem inviabilizar o governo. Quando é o governo do lado deles, eles ficam quietinhos, né? O governador pode fazer o que quer, como um governador que teve aí, que criou o básico para os professores e nunca pagou, e exige que os outros paguem. Quer dizer, esse é o problema do sindicalismo partidário. Puxando mais para o lado do Sindareia, se o Sindareia não tivesse funcionando naquela crise que houve em 2013, eu não sei se estaríamos hoje com areia no Estado. Porque a importância do Sindareia, tanto na Assembleia, na Justiça Federal, foi muito importante, a participação. Porque não pode, por exemplo, nós fomos conversar com a juíza federal, 60, 80 empresas chegar lá. Não, aí vai um representante lá do sindicato, que vai fazer a gestão, que vai mostrar o que está acontecendo, e ele faz a sua assembleia antes e leva a posição do sindicato. Essa é a importância do sindicato. Reúne os seus associados, passa autorização para a presidência, tem negociação coletivas de acordos trabalhistas, e ele vai lá, ele senta na mesa, negocia. Essa é a função do sindicato. Agora, tem outras funções que nós estamos falando aí é diferente. Aí não tem nada a ver com a nossa posição. E isso que compromete, né? Esse tipo de ações que compromete a função dos sindicatos, né? Compromete aquilo que se imagina seja algo inerente ao sindicato, que é a representação política da categoria. Porque tem muitos trabalhadores que não concordam com isso. Né? Quer dizer, o caso, assim, por exemplo, do CEPER, tem muitos professores dignos que se insurgem com essas coisas, com essa partidarização do CEPER. Isso é uma realidade. Mas, enfim, a sociedade é isso aí mesmo. Né? Mas, Silvio, esse momento agora, 2018, é muito importante para o nosso país. Mexeu nesse problema do sindicato. Nós vamos ter uma eleição em outubro, e depois com o segundo turno, final de outubro, que chegou o momento de nós todos mudar alguma coisa. Tá aí depois não adianta voltar tudo para os mesmos e dizer ficamos nós aqui chorando. Não, está na hora de fazer uma mudança, está na hora de ver quem é que é o certo, quem é que é o errado. A imprensa está mostrando, se mostra de uma maneira errada, mas está mostrando o que está acontecendo no país. E nós temos que chegar a hora de nós, né, ver o que nós temos que fazer para nós. Porque quem nós colocarmos no Congresso, quem nós colocarmos na Assembleia Legislativa, quem nós colocarmos no Palácio Piratini, outra coisa, a responsabilidade é nossa, não é deles. Tem que cobrar deles. Né? E botar pessoas sérias, está na hora de mudar isso aí. Né? Nós sabemos quem é que está fazendo as coisas, está aí, está demonstrado, está certo. Então está na hora de colocar as pessoas certas e tentar ver se esse país tem jeito, né? Mas nosso país é complicado. Aí eu sempre falo, em qualquer eleição o cara leva 1 quilo de arroz e o cara vota no cara. Não é assim, pelo amor de Deus. Né? Aí tu vê assim, esses caras do Nordeste lá, tipo Renan Calheiros, esses caras, tudo. Hoje as pesquisas estão apontando que eles vão ser reeleitos. A Dilma, que foi a pior presidente que esse país teve, olha, não tem coisa pior que esse país, que foi a Dilma, vai ser eleita senadora por Minas Gerais. Quer dizer, o que tu pode esperar de um país como esse, que tem pessoas que não têm a mínima coisa na cabeça, né? Só tem aquilo, né? Esse é o problema desse país. Eu, sinceramente, muitas vezes fico pensando, Tadeu, que é difícil. O Brasil é muito complicado de ver um futuro de uma nação decente, desenvolvida, com justiça social e tal, em que as pessoas e os seus representantes ajam em favor da comunidade e não de si próprio, dos seus interesses. A gente tem participado, a gente vê muito falar em segurança, vê muito falar da economia, mas eu acho o principal desse elo, segurança, é a educação.
Nós não temos educação. Seja ela escolar, não temos educação. Eu, seguidamente, vejo ainda as pessoas não respeitam mais os mais velhos, as pessoas não querem mais saber. E o que mais estragou isso aí, vão me matar agora, foi essa rede social também, né? Que aí tá dando... Eu vi uma frase, eu estava no Fórum de Viamão e vi um cara dizendo uma coisa que na entrada do elevador que me chamou a atenção. A rede social deu voz pro idiota. Idiotização, as relações, é verdade. Então, ela pode te destruir, ela pode dizer o que quiser. E... As chamadas fake news, né? O cara diz qualquer bobagem lá e muita gente absorve isso, né? Como se fosse verdade. Eu acho que nós temos no Brasil ainda... Eu tenho desesperança, sinceramente, mas eu me lembro de um filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, e ele dizia assim que a civilização, a sociedade, ela precisa sempre estar renovando e muitas vezes trocando o seu contrato social. Né? Ele, num livro chamado Confissões, do Jean-Jacques Rousseau. Então, na verdade, nós temos que fazer um novo contrato social no Brasil. Quer dizer, uma repactuação das coisas. Começando por quê? Por não eleger esse pessoal que já está aí e que são os responsáveis definitivamente pela nossa injustiça social, pelo descalabro da economia, pelo desemprego, por todas as coisas ruins desse país. Emanam lá do Congresso Nacional, das assembleias, dos governos, porque pessoas que não estão em nível, né, de nos representar, não é isso, Tadeu? Muito, está dizendo muita verdade. Tem pessoas aí que não têm mínimas condições de ser síndico de um prédio. E aí é deputado, é senador. O governador. É governador. Então a coisa é complicada. Então nós temos uma visão muito errada de política. E eu não sei se a nossa geração, dos meus filhos, dos netos, teus filhos, teus netos, vai conseguir resolver isso aí. Porque está entranhado isso aí. Eu já digo uma coisa assim, Tadeu, nós temos mais ou menos contemporâneos. A nossa geração viveu o melhor deste país, que foi a década de 60 e 70. Coincidentemente, ditadura militar. Quer dizer, ali tinha autoridade. Hoje nós não temos autoridade, não tem governo e tem muita gente que defende isso. Se falasse em ditadura militar, eu não concordo. Eu acho que foi um governo, foi de exceção. Mas ditadura. Mas aí eu vou fazer só uma comparação, se me permite. Naquele tempo, nós éramos jovens, né? Nós podíamos namorar no Morro Santa Teresa. Estaciona o carro hoje às 3 horas da tarde. A gente ficava até lá de madrugada. Quem nós ficávamos estando o solzinho no seu fuquinha lá. Eu já contei várias vezes aqui. Eu estudava no Júlio de Castilhos, que era o colégio padrão do estado. Até isso perdemos. Estudamos juntos. E nós saíamos às sextas-feiras, 10 horas, o professor nos largava, nós saímos no número de 10 guris, 18, 19 anos, e atravessávamos a Redenção. Íamos comer pastel e tomar grapete. Te lembra da grapete? Quem bebe grapete, repete. Quem bebe grapete, repete. Lá, naquela rua paralela ali da Cristóvão Colombo. Que os bares da Cristóvão Colombo que são históricos, nós íamos lá. Bom, saímos de lá, tipo 1h30, 2 horas da manhã, gurizada, só porque passávamos no meio da Redenção. Eu muitas vezes sozinho, que deixava o colega no caminho, e vinha sozinho pelo meio da Redenção, para minha casa ali na Vieira de Castro, onde eu morava, perto do Colégio Militar. Sem problema algum. Isso era ditadura, isso era autoridade, falta autoridade para esse governo. E esse pessoal aqui, ó, você que está pensando, você que pensa, que chama de ditadura aqui, vocês defendem ditadura de Cuba, da Venezuela, esses mesmos que, como Dilma Rousseff, Turma, et caverna, como se diz, esse pessoal diz que foi ditadura, mas eles adoram uma ditadura, desde que seja do lado deles. Eu sempre, naquele tempo, nunca tive problema nenhum. Só tinha um problema naquele tempo, tu tinha que ser certo e correto. Esse era o problema. Nosso problema é na linha. Na linha. A partir de casa. A partir de casa. Hoje os pais passam a mão na cabecinha das crianças, fazem o que acontece na escola e ainda são protegidos pelos pais. Aí que nós matamos a educação, nós tiramos a autoridade do professor. Do professor. Aí a autoridade de casa, a autoridade do professor, a autoridade dos governos. Falta autoridade. Meu filho morou 10 anos no Japão. E lá o professor é considerado, o professor é a única pessoa autorizada a não baixar a cabeça para o embaixador. É verdade, Então, eles respeitam o professor. Não, o professor é o quê? Aqui, o professor mandou em Viamão, uma professora mandou pintar o Cristinho Pichado lá, levou uma ação de dano moral. Nós vamos parar onde? É a sociedade, né? É um país que inverteu as coisas, o prof. É por isso que está crescendo na pesquisa eleitoral, sabe o quem? O nome do Bolsonaro, sabe? O que ele nos está anunciando aí? A volta da autoridade e de valores que nós perdemos. Aliás, tem muita gente aí contra esses valores, pervertendo esses valores da sociedade, e é por isso que nós estamos indo nesse caminho. Então, a reconstituição disso é que está fazendo as pessoas acreditarem em alguém,
que esteja acenando com, pelo menos, um mínimo de autoridade. A autoridade é a coisa mais importante em qualquer relação. Tem que ter um respeito à autoridade. É verdade. Tadeu, muito muito obrigado. Até a próxima. Semana que vem. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Economia e Desenvolvimento com vocês, Nardon Inácio Auditores e Consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. Celulose Rio Grandense há mais de 50 anos, quase 60 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. E Sindareia, construindo o nosso Rio Grande forte. Sem areia, né, é difícil construir essa questão toda da urbanização da nossa cidade, seja ela cidade pequena, cidades do interior, seja capital. Lília, estamos aqui hoje diante de alguém que entende do mercado de trabalho. Nós temos que saber muito bem disso aí, né? Sim, estamos empresa todo e tal, dia né? em movimento, querendo saber mais, porque nada é o que parece, né? É verdade. Agora, essa coisa está muito complicada, quer ver? Doutora Rafaela, prazer em tê-la aqui. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Rafaela, nossa comentarista. A reforma trabalhista, que começou a vigorar a partir do ano passado, 11 de novembro, se não me engano, né? 11 de novembro. Agora está judicializada de novo. O que vale, o que não vale? Não vale para os contratos anteriores, vale só para os atuais. E aí, como é que nós ficamos nessa? Aquela insegurança jurídica que nós já referimos várias vezes. É terrível isso. Na verdade, foi uma reforma bem assodada, né, Silvio, para dar uma resposta aí para o empresariado, para o pessoal que investe no país, né? Então, o governo federal quer se consagrar como um governo reformista e fez essa reforma, assim, meio que rápido demais, né? Então, claro que uma coisa feita às pressas acaba ficando com falhas, né? Então, você precisa ficar remendando. Para isso, ele editou aquela medida provisória 808 do ano passado ainda, para regulamentar alguns aspectos da lei que estavam controvertidos, alguns artigos ali que estavam dúbias a interpretação, e essa medida provisória caducou. Porque o Congresso não votou no tempo devido. Exatamente, então ficou, na verdade, o texto da lei, ficou o texto da lei errado, vamos dizer assim, ou que gera interpretações dissonantes. Dúbias, né? claro. E agora, então, recentemente, as instituições, ANAMATRA, Associação Nacional dos Juízes, entidades de classe, sindicatos, estão ingressando com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. Falamos aqui semana passada da ADI que estava sendo julgada lá com relação... 5766, né? Isso, com relação ao acesso à justiça, né? Que ficou prejudicado para o trabalhador em função das custas que ele vai ter que pagar agora, impostas pela nova lei. Então, esse julgamento está suspenso, porque o ministro Fux pediu vista dos autos.
e temos 2 votos hoje contrários lá. O do relator, que é do Barroso, dizendo que entende que é constitucional a medida como uma forma de desincentivo do ingresso de muitas ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Seria uma forma de realmente repreender o trabalhador para que ele não ingresse com muitas ações. Aquele tipo de ações que a gente estava acostumado a ver que tinha inúmeros pedidos, né? Então, praticamente para ingressar com uma ação hoje, você tem que praticamente já ter certeza do que você vai ganhar ou não, né? Porque aquilo que você não ganhar, você paga custas. Então, gera uma insegurança jurídica nesse ponto, porque o trabalhador, pelo que a gente está vendo, as reclamações não pararam. O que parou foi o ajuizamento de ações, porque os advogados estão inseguros, né? E segurando um pouco as demandas, assim, já que tem 2 anos para ajuizar, estão segurando um pouco, ajuizando só aquilo que são verbas rescisórias mesmo, que é urgente para o trabalhador, e as outras coisas segurando um pouco para ver como é que vai ficar o andar da carruagem. Eu tenho uma experiência própria, e por isso que eu digo assim, sem entrar no médio, eu acho que realmente os 2 lados têm razão, as coisas têm que ser equilibradas. Uma certa vez um advogado me procurou, sem eu pedir, diz, olha, tu trabalhando na empresa tal, olha, quem sabe tu entra com uma ação tal. Aí eu digo assim, como assim? Não, é que todo mundo está entrando, todo mundo está ganhando isso aqui, mas vem cá, mas eu não tenho essa reclamação. Quer dizer, e o que aconteceu? Aí o advogado era um advogado dos sindicatos, eles acabaram entrando com uma ação com o meu nome junto, tá? Sem que eu tivesse pedido. Quer dizer, pedindo coisas que eu não queria. Então, eu acho, viu, doutora Rafaela, a senhora é especialista nisso, mas eu acho que essa lei vem regulamentar e vem regularizar muitas coisas, muitas, digamos assim, coisas, umas excrescências que acabavam sendo colocadas nessa questão, muitas ações pedindo coisas que o empregado não teria direito, mas se faz, bota um bolo de ações, alguma coisa ele ia ganhar. Uma coisa coletiva. Isso, então, o objetivo, há também esse objetivo, o objetivo foi esse, né? Uma forma de desacelerar esse ingresso de ações. E houve uma queda de 50%, se não me engano, no ingresso de ações. Né? Mas, como eu disse, na verdade, os escritórios estão recebendo os clientes ainda, né? Porém, os advogados estão segurando o ajuizamento. Agora, né? Porque é preciso falar para o teu empregado, para o empregado hoje, para o reclamante, é preciso falar para ele o seguinte, olha, se você pedir isso e não tiver como provar, é capaz de você sair devendo ainda da Justiça do Trabalho, entendeu? Porque se você ganhar, por exemplo, horas extras e não ganhar insalubridade, você vai pagar as custas daquele pedido da insalubridade que você perdeu que você vai ganhar com o valor das horas extras, entendeu? Que você ganhou. Então, tá havendo essa cautela por parte dos advogados. Claro que essa lei veio forte assim para combater até esse tipo de profissional que incentivava, né? Às vezes. Mas é que é também complicado, Silvio, porque é o seguinte, o trabalhador que não tem informação, que não entende de lei, ele não sabe muitas vezes o que ele tem direito. Então, ele chega para o advogado e despeja um monte de informação dizendo assim, olha, eu chegava antes, saía depois, às vezes eu tinha que vir à noite, entendeu? Ele chega e passa um monte de informações assim, eu usava aqui boa para limpar o banheiro, mas eu era atendente de caixa. Então, sabe, configura muita coisa esse contato primeiro com o trabalhador, essa história que ele conta, o advogado vai pegando e vai fazendo o gancho disso com a legislação. Então, muitas vezes, por ele não saber exatamente o que ele tinha direito, ele pedia. Porque essa discussão tem que se dar dentro do processo. Agora, entendeu? Eu acho também, né, doutora, eu acho que isso também é um alerta para os advogados, para eles também terem uma certa prudência, né, em receber, né, Lília, essas ponderações, essas demandas do trabalhador. Sim, e aí todo o levantamento de provas também, que cabe cada vez mais ao trabalhador também deter essa documentação. Porque na verdade, como é que você vai pedir para o seu empregador, por exemplo, eu quero uma cópia das minhas folhas, ponto. Sim. Entendeu? Me dá a contrafé. Você já deve ter o seu canhotinho. O dever de guarda desses documentos é da empresa. Então, ele fica de posse de toda a prova que o trabalhador precisa fazer. Né? Então, por isso que eles pediam tudo e ganhavam, às vezes, a metade, ou nem isso, ou um terço. Porque tinha uma expectativa de ter aquele direito, mas na discussão do processo, e eu acho que é legítimo discutir dentro do processo algo que você acha que possa ter direito, né? Sim. Só que isso causava uma má impressão para o empregador, porque ele recebia aquela ação lá de R$100 mil e daqui a pouco chegava na Justiça do Trabalho e fazia um acordo por 5, né? Então, porque o trabalhador está necessitando também do dinheiro, então, às vezes, 5 para ele no bolso na hora já estava bom do que a expectativa de receber 100 lá no final, entendeu?
Então, muitas vezes, a gente alertava o dono da empresa também, olha, não dá importância para o valor da causa, porque não significa, é um valor aleatório. Não significa que este valor vai ser o que você vai dever. Entendeu? Com certeza. Agora, na verdade, é o seguinte, eu tenho assim, a experiência das grandes empresas nacionais que acabaram indo à falência por causa de reclamatórias trabalhistas. Rede Ferroviária Federal, aqui no estado, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, faliu praticamente por causa das ações bilionárias das leis trabalhistas. Não digo que tenham sido todas, né, fraudulentas e tal, mas, na verdade, havia uma situação de uma abertura muito grande, de avassaladora de ações, que acabavam não só inviabilizando as empresas já constituídas e trabalhando, operando no mercado, como desestimulando novas empresas. E esse é o fundamento da lei. Quer dizer, eu não estou nem entrando no mérito, mas eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos não existe lei trabalhista, não existe, como é que é o... CLT. Não existe o direito trabalhista, quer dizer, as coisas são negociadas com os sindicatos junto às empresas. Mas eu acho que nós temos que evoluir muito nisso ainda, né, Lilian? Tu que é empresária também agora. Olha, eu acho que a gente vai frear agora um pouco esse ajuizamento de ações, mas a lei está deixando muita brecha também para discussões. Sim, mas eu acho que aí que está o negócio, a lei tem que ser aperfeiçoada, né? E no futuro, num futuro próximo, aí talvez, eu digo aqui, questão de 5 anos, bom, se não vier um novo governo agora que derrube a lei, né, ou que regulamente efetivamente a lei e as falhas que agora ela é preciso discutir um pouco mais essas questões, né? Só eu acho que não se deve não só prejudicar o trabalhador, os seus direitos, como também inviabilizar os investimentos para das empresas, porque o trabalhador só vai existir se houver empresa para empregá-lo, né? No aspecto político, nós estamos também inseguros, porque não sabemos o que vem por aí, né? Daqui a pouco vem um governo de esquerda e derruba a lei, a lei trabalhista. Coitado do Brasil. Rafaela, obrigado pela presença. Muito obrigada. Até a semana? Até a semana que vem. Mesmo? Tá. Uma boa semana a todos vocês. Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.